E aí pessoal, hoje quero trazer para vocês como podemos lidar com exceções em consumidores de filas do RabbitMQ. Algumas formas de a gente tratar isso, a gente tem como tratar através da Dead Letter Exchange ou Dead Letter Query e também através de um tratamento de interceptação das exceções dos consumidores. Então eu farei uma sequência de 2 vídeos, dando continuidade ao nosso curso, que a gente tem aqui do RabbitMQ. Então vamos ver o primeiro como lidamos com essas exceções ocorridas em mensagens do RabbitMQ. Essas exceções, quando ocorre alguma exceção dentro de um consumo de uma fila, quando essa exceção não está sendo tratada por um try-catch, então por não estar sendo tratado, você não irá conseguir capturar essa mensagem de erro, esse erro que está sendo ocorrido, é enviada de volta à fila. Então você acaba entrando em um loop. Então ela fica lendo a mesma mensagem, dando a mesma exceção e aquilo entra num loop. A gente tem também um tratamento dentro do RabbitMQ, que está isso em background, né, por debaixo dos panos, que considera se uma exceção ela é fatal ou não. O que quer dizer isso? Uma exceção fatal significa que ela não deve ser retornada à fila, então ela é rejeitada. Quero mostrar para vocês como a gente consegue identificar isso dentro do código-fonte, como a gente consegue tratar isso. Recapitulando o que a gente viu anteriormente, viu sobre o tratamento do prefect count. A gente definiu o prefect count, na qual serve para poder determinar quantas mensagens simultâneas podem ser armazenadas no buffer do consumo da fila. Agora, para a gente simular esse tratamento de erro, vou mostrar aqui para vocês o que acontece quando ocorre uma exceção no consumo de uma fila. Então, vou pegar aqui o nosso consumidor da fila. Esse projeto é o projeto do curso que a gente fez, de consumo de fila de preço e estoque. Então a gente tem um produtor e 2 consumidores. Neste caso aqui eu vou fazer o tratamento dessas exceções apenas no consumidor da fila de estoque. Então ele recebe a mensagem que vem do produtor, que a gente vai enviar via Postman, e aqui ele plota essa mensagem. Então o que eu vou fazer? Aqui no final eu vou exibir um throw new legal argument exception. E vou exibir aqui, por exemplo, argumento inválido. Só para a gente poder ter uma exceção e ver como que isso ocorre. Então vou levantar a nossa aplicação. Aqui eu já deixei o nosso produtor levantado, vou executar o nosso consumidor. E vou levantar aqui a tela, deixar bem alto o console, para vocês verem como que a exception, a exceção, ficará sendo executada a todo momento, entrará em loop. Então vou limpar o nosso console. Vou vir aqui no Postman e vou executar a requisição. Então vou voltar na nossa aplicação. Olha só o que acontece. O nosso console recebe a mensagem, dá uma exceção, volta de novo para a fila, ocorre a exceção novamente, volta de novo para a fila, ocorre a exceção, e vai assim até a sua aplicação não aguentar mais e parar a sua aplicação, comprometer a performance da sua aplicação completamente. Então vou parar a nossa aplicação. O que precisamos para conseguir interceptar essa mensagem de erro? E também qual a importância disso? A gente pode interceptar essa mensagem para, por exemplo, logar no console e talvez o CloudWatch ou alguma outra ferramenta capturar essas informações para que você, como desenvolvedor, possa já resolver isso de imediato. Ou também você pode persistir isso no banco de dados, enviar para o Elasticsearch. Então você tem várias formas de conseguir ver essas informações de forma bem rápida e poder corrigir esse problema também de forma bem rápida. Vou criar aqui um novo pacote e vou chamar esse pacote de Exceptions. Só para a gente poder adicionar as nossas classes de exceções aqui dentro. Tá? Então vou criar uma classe que vou chamar de tratamento erro handler. Como que a gente consegue interceptar essas classes para o RabbitMQ? A gente precisa implementar uma interface chamada error handler. Observe que a gente tem 2 interfaces dessa classe, uma do pacote Spring Framework.util e uma do org.xml. Atenção, precisa ser do Spring Framework.util. Então vou implementar, aqui ele nos obriga a implementar um método, que é o método renderError. Com este método a gente tem qual foi o problema, o problema que ocorreu durante a exceção. Então o que a gente consegue capturar dessas informações? A gente consegue capturar tudo que ocorreu dentro de um consumo de uma fila. A gente consegue capturar a mensagem,
de qual fila que veio, as propriedades da fila que veio essa mensagem, qual foi a stack do erro, a mensagem do erro. Então vou fazer alguns exemplos aqui e vamos capturar, por exemplo, a mensagem, o nome da fila e a exceção que veio. Então primeiro, t ponto, vamos fazer um cast, porque esta mensagem é encapsulada dentro de um listener, execution failed exception. Ponto. A gente vai pegar a falha que deu, que é uma mensagem, ponto. Get message properties, ponto. Get consumer query. Então, esta informação nos devolve o nome da fila. Então, vamos plotar aqui o nome da fila. System.out.println, nome da fila. Segundo, vamos precisar dessa mesma informação. Então, vou jogar aqui para a gente novamente. Ponto. Get file message, ponto. Get body. Isso aqui nos devolve a mensagem. Então, como a gente está trabalhando com JSON, eu vou instanciar aqui uma string, para a gente poder pegar essa informação, e vou colocar aqui, ó, mensagem. Então, vamos plotar aqui também a mensagem. Mensagem. E vamos também plotar stack. System.out.println.t.get causa.getMessage. Então aqui a gente consegue capturar a mensagem. E como que a gente fala que o RabbitMQ deve utilizar a nossa classe de tratamento de erro? A gente vem na nossa classe de configuração do RabbitMQ, onde a gente habilitou o prefect count, e vamos adicionar aqui também, factory.setErrorRender. Então a gente passa a nova instância da nossa classe. Tratamento errorRender. Beleza. Agora temos o tratamento e vamos ter as informações sendo exibidas também. O que acontece aqui agora? Se a gente executar a nossa classe, observe que a gente só capturou as informações. A gente não falou em nenhum momento que a gente quer que esta mensagem pare de retornar à fila, para que não entre num loop infinito. Para que isso aconteça, a gente precisa, neste caso aqui, lançar uma exceção, que vai ser a MQP Rejected and Don't Require Exception. Então, essa exceção que a gente está fazendo, ela vai informar ao RabbitMQ as nossas configurações referentes ao MQP, que essa mensagem não retorne à fila. Então, eu vou adicionar uma mensagem aqui qualquer. Não deve retornar à fila. Apenas para a gente ter a captura dessa informação. Então, essa é a primeira forma que a gente tem de capturar e tratar essas informações. Então, aqui também eu poderia logar no Elasticsearch, logar no CloudWatch da AWS. Então, eu posso ter várias formas de logar isso aqui dentro do nosso sistema, que a gente possa ver isso de forma muito rápida e tratar essa mensagem. Vou voltar aqui no nosso serviço, consumidor, vou executá-lo novamente. Deixa eu levantar aqui o console. Vou limpar o console e vou executar mais uma vez, mais uma chamada aqui no consumo do estoque. Executei. Observe que não está executando novamente, não entrou num loop. E observe o que ele trouxe aqui para a gente. Primeiro, ele leu as informações da fila, plotou essas duas informações. Aí a próxima mensagem que a gente plotou foi o nome da fila. Então observe que nossa fila chama estoque. A segunda foi a mensagem da fila. Então a gente pegou a mensagem que é um JSON. E também a gente exibiu a mensagem de erro, que foi que a gente colocou dentro do nosso consumidor de estoque, ó, argumento inválido. Então observe também que no console ele trouxe aqui pra gente, argumento inválido. Por fim, a gente mandou plotar a stack do erro. Observe que a gente mandou plotar a mensagem e depois plotamos, ó, não deve retornar à fila. Então ele veio, exibiu também essa mensagem, não deve retornar à fila, e aqui a gente tem a stack desse erro. Então dessa forma a gente evita que a nossa aplicação entre num loop automático. E para que serve? Todas as filas que estiverem dentro deste projeto, que estão trabalhando com leitura, né, consumo de filas através do RabbitMQ Listeners, a gente possui já esse tratamento de erro. Então apenas essa classe já resolveria, se você tivesse nesse projeto 10 consumidores de filas diferentes, já resolveria essa situação. Tá? Então esse
é uma das formas de tratar a mensagem, utilizando o erro handler. Qual a segunda forma? Por debaixo dos panos, o RabbitMQ tem uma análise que é feita dentro do pacote do AMQP aqui do Spring, que ele verifica se essa exceção é uma exceção fatal ou não. Exceções fatais já fazem com que a mensagem não retorne à fila. Para que a gente consiga definir uma estratégia customizada, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova classe, para poder mostrar isso aqui para a gente, vou criar uma nova classe e vou chamar de Custom Error Strategy. Para a gente conseguir fazer isso, agora a gente precisa estender uma classe chamada Default Exception Strategy. Observe que é do pacote mqp.rabbit.listener, beleza? Então, com a gente estendendo dessa classe, a gente precisa sobrescrever um método, que é um método chamado isFatal. Então, o que a gente vai fazer aqui? Só para a gente conseguir também ter as informações. Eu posso exatamente, vou voltar aqui no tratamento de erro, vou capturar aqui a nossa mensagem, então vou copiar essa linha, vou dar aqui antes disso também, system.out.println e vou exibir a nossa mensagem. Beleza? Estou capturando exatamente o trovable que a gente tem aqui. E agora, como que a gente determina se a mensagem deve retornar para a fila ou não? Aqui a gente precisa devolver um boolean. Então, o que eu vou fazer? Se T for uma instância of de legal argument exception, ele devolve para a gente vou pegar aqui o get cause, que a gente precisa capturar, porque aqui está envolvido dentro de um listener execution file, então eu pego a causa do erro. Se for um illegal argument exception, ele devolve como fatal. Sendo fatal, ela não retorna à fila. Como que a gente ativa agora o nosso custom erro strategy? A gente vem na nossa configuração, aqui dentro da nossa configuração eu vou definir mais um bin. Esse bin vai se chamar de custom erro strategy, que vai nos devolver um erro strategy também, só que aqui a gente precisa pegar o default strategy exception. Aqui a gente instancia a nossa classe de custom exception strategy, é um return, com certeza. A gente retorna a nossa classe. E no segundo, a gente precisa também definir mais um bin, que serve também para a gente poder falar, ó, usa essa estratégia customizada para o tratamento dos erros. Então, vou definir aqui mais um bin, chamado erro render. Esse erro render irá nos retornar, então vai dar um return de new conditional reject error render. E aqui a gente vai passar o nosso custom strategy. Só voltar aqui e corrigir, porque aqui não é esta classe que a gente deve passar. Fazer um bin da classe fatal except strategy. Eu estava fazendo da classe que a gente estendeu, né? Estava errado. É da classe fatal except strategy. Então aqui eu estou criando um bin da nossa classe, que a gente criou aqui agora, customizada. E aqui estou criando um bin de um erro render, passando o nosso customizado para ela. Então aqui ele recebe um fatal exception strategy. Como a gente está passando esse customizado, o que a gente precisa fazer? Então aqui eu vou comentar e vou deixar que foi o nosso tratamento de erro que a gente fez. Vou criar mais um, chamado factory.set error handler. A gente vai chamar o nosso error handler que está aqui embaixo. Então o funcionamento vai ser exatamente o mesmo que o outro, só que a diferença é, a gente não precisa lançar uma exceção dizendo que esta mensagem não deve retornar para a fila. Como a gente aqui está definindo como, né, neste caso vai ser verdadeiro, como ela é fatal, ela já não irá retornar automaticamente, vamos dizer assim. Então eu vou voltar aqui no serviço, vou parar o consumidor, vou executá-lo novamente, vou limpar o console, vamos voltar aqui no Postman e executar novamente. Então executei uma vez. Se a gente voltar aqui no nosso consumidor, observe que ele recebeu as mensagens que tinham que ser recebidas. E aqui a gente tem também, ó, ele exibiu a stack do erro, todinho pra gente. Capturou a nossa mensagem, o nosso custom erro exception, plotou a nossa mensagem, que foi recebida pela fila. E depois, como ela é uma fila fatal, ele automaticamente já emitiu o exception falando que foi convertido uma exceção para fatal, para que a mensagem não retorne à fila. Então observe que ele não ficou lendo, repetindo, entrando num loop dentro da leitura dessa mensagem para esta fila.
No próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo explicando como que a gente trata essas exceções utilizando a Dead Letter Exchange e a Dead Letter Query. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então refaçam, testem isso, qualquer dúvida você posta aí nos comentários, deixa um comentário então para fortalecer o canal, se inscreva aí no canal. E é isso aí galera, abraço, até o próximo vídeo.